Muito obrigado, Denise, obrigado, organizadores do fórum, muito obrigado, Conecta Sul, obrigado pela chance e a honra de estar aqui conversando com vocês. Espero que todos vocês que estão me assistindo estejam bem, seguros, perto das pessoas que vocês gostam e amam, e espero que essa noite seja muito frutífera do ponto de vista de aprendizado, para a gente se qualificar e melhorar, não só como profissional, mas também como ser humano. Basicamente, eu vou falar sobre a nossa relação durante a pandemia, a relação familiar, nossos dilemas relacionados ao home office e a criação de filhos nesse momento tão especial e tão diferente, e vamos dar uma passadinha também sobre o futuro do trabalho, a pesquisa que a gente fez em mais de 500 entrevistas, 6 países diferentes. Vou tentar trazer bastante conteúdo para vocês nesta noite de sexta-feira. Espero que estejam todos empolgados e muito bem. Para quem não me conhece, sou Marcos Piangers, eu sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Catarina, nascido em Florianópolis, manezinho da ilha, e filho de uma mãe solo. A dona Heloísa me criou sozinha, pagou todas as contas que tinha que pagar, cuidou da minha relação educacional e de saúde e me encaminhou para ser bem sucedido na vida, me passando muitos valores, muito carinho, muito afeto e, obviamente, muitos limites também. Dona Heloísa me ensinou que no momento que eu virasse pai, eu não precisava copiar os erros do meu pai biológico, de abandonar e de estar longe da família. Então foi isso que eu fiz. Quando chegou a Anitta, minha primeira filha, eu decidi participar e estar perto dela, e aprendi muito nesse processo. É evidente que não é fácil, é evidente que é muito difícil não só você romper esse posicionamento masculino que muitas vezes se coloca fora da família e fora da participação com os filhos, mas mais do que isso, é difícil a prática, é difícil trocar fralda, dar banho, carregar para um lado e para o outro, quando tem problema, dente nascendo, febre, alimentação, tudo isso é muito trabalhoso, muito complicado. Até entendo quem se apavora, quem decide, ai meu Deus, não sei se eu consigo, mas a minha defesa é que você consegue, é que você, homem, mesmo sem incentivos, mesmo com uma licença paternidade diminuta, mesmo sem trocador no banheiro masculino, mesmo sem incentivos sociais para que você participe, pelo contrário, a gente tem uma série de incentivos sociais para que a gente não participe, para que a gente fique longe da família, para que a gente fique longe da esposa, dos filhos, da sogra, cheio de piadinha nos afastando da família. Mas o fato é que quando a gente se aproxima e quando a gente reforça os nossos laços de afeto familiares, eu acredito que a gente está mais próximo da felicidade. É claro que talvez a paternidade não seja para todos, talvez a formação de uma família não seja também para todos. Eu conheço muitas pessoas que decidiram não ter filhos, conheço algumas pessoas também que decidiram viver solteiras, não vejo problema nenhum nisso, eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas no momento que a gente tem um filho, no momento que a gente descobre que vai ser pai, a gente tem sim a responsabilidade e a missão de não somente participar, mas como também ter a humildade de nos transformar para a gente ser um pouquinho melhor nessa nossa relação com a criação de filhos. Eu começo falando sobre isso porque durante a pandemia, certamente você deve estar passando por situações parecidas com a minha, família toda presa dentro de casa, você está cansado, você não sabe se você aguenta mais um mês, você achou que ia acabar tudo em julho, depois veio agosto, e agora estamos em setembro, você não sabe mais quando vai acabar, cada jantar já não tem mais graça, e aí você não pode falar nada também dentro de casa, que a mulher já acha que você está sempre errado, tudo que você fala, e aquela situação de você também, muitas vezes, estar numa relação com os seus sentimentos e o seu emocional não está bem resolvido, você não trabalhou direito todas essas questões relacionadas à frustração. Todos nós estamos frustrados, todos nós estamos com medo, todos nós temos problemas financeiros, econômicos, familiares, de saúde, todos nós temos muita ansiedade, ficamos o dia todo olhando na rede social ou nas manchetes do jornal quando vai chegar e quando que a gente vai poder voltar para aquilo que era antes da pandemia. É evidente que esses são sentimentos muito negativos e sentimentos que nos colocam numa posição muito desconfortável. E a gente pode ter uma decisão, uma escolha, de transformar esses sentimentos ruins em sentimentos bons, de entender o que a gente está vivendo, entender os nossos sentimentos e responder de forma madura, ou então simplesmente responder de forma instintiva, reptiliana. Toda a nossa raiva, toda a nossa frustração acaba sendo uma palavra ríspida ou até uma violência verbal ou física nas pessoas que nos rodeiam. E eu acredito que isso deveria ser a nossa principal preocupação. Cuidar para não quebrar o laço de afeto familiar, os nossos laços de afeto com colegas, com amigos, com pessoas que a gente gosta e admira, pessoas que a gente quer estar perto. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, uma análise, olhar para dentro de si, entender o que a gente está passando e tentar transformar toda essa frustração e essa raiva
em potencial de execução. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem controle sobre o final da pandemia, a gente não tem controle sobre quando a vacina vai chegar, a gente não tem controle sobre quando que vai poder sair de casa, quando que os nossos clientes vão voltar a consumir os nossos produtos, a gente não tem controle quando os shoppings vão reabrir, quando as lojas vão poder reabrir, quando os nossos funcionários vão poder estar trabalhando a todo vapor no escritório, ou nas lojas, nos pontos de venda, ou numa configuração que você decidiu para a sua empresa. Nesse sentido, o que a gente não tem controle nos deixa profundamente frustrados. Nós, seres humanos, gostamos de ter o controle de tudo e, basicamente, a gente construiu uma sociedade que tem o controle de tudo. A gente escolhe detalhes no sabor da pasta de dente, cores malucas do nosso carro, a gente escolhe quantas câmeras tem o nosso smartphone, a gente escolhe detalhes sobre né, como é feita a nossa roupa, como é feita a nossa casa, detalhes muito sutis a respeito de tudo. Mas vejam só vocês, tem algumas coisas que a gente não controla na vida. E essas coisas que a gente não controla, em geral, nos criam um conflito. A gente não controla o tempo, né? A gente não controla o clima. Então, quando chove, quando venta, quando você tem um evento cancelado porque choveu demais, você não controla, você se sente frustrado. Você não controla o tempo, não controla o trânsito. Quando você sai de casa de carro, você olha aquele trânsito e diz, meu Deus, que problema, a culpa é do prefeito, do governador, a culpa é desse cara aí da frente que anda muito devagar, a culpa é do sistema de mobilidade da cidade. E a gente nunca passa pela nossa cabeça que a gente tem algum tipo de controle com relação a eventos que vão ser cancelados por causa da chuva, ou trânsito, a gente tem algum tipo de controle com relação ao que a gente vai produzir na pandemia, por exemplo. Então eu estou aqui falando sobre coisas que a gente não controla e coisas que a gente controla. A gente não controla o final dessa pandemia, nem como que isso vai acabar, nem quando os nossos clientes vão voltar a consumir da forma que consumiam antes da pandemia. Mas o que a gente controla é a forma como a gente redesenha a nossa empresa, é a forma como a gente redesenha as nossas profissões, a forma como a gente talvez tenha que redesenhar as nossas relações familiares. Todo pai virou um professor, um psicólogo, um faxineiro, todo pai virou um faz tudo dentro de casa, né? Eu sou pai da Anitta e da Aurora, a Anitta já está com 15 anos, está imersa em aulas no Zoom e lendo os livros da Helena Ferrante, a série napolitana. A Anitta é uma menina muito especial, que me trouxe muita alegria ao longo desses 15 anos e me ensinou muita coisa. Desde muito pequena, ela sempre me falava coisas muito interessantes, do tipo, pai, um dia eu quero casar, e eu falei, filha, mas você é muito nova para casar, por que você quer casar tão cedo? E ela disse, porque eu também quero mandar em alguém, pai. E a Anitta que me chamou a atenção a respeito dos banheiros não terem trocador de fralda dos banheiros masculinos. Ou seja, tá eu, a Anitta e a Aurora, minha filha mais nova, no shopping, eu tendo que trocar a fralda da Aurora em algum lugar e eu falei, pô, vou trocar aqui na praça de alimentação mesmo, eu gosto de trocar na frente ali do McDonald's, o pessoal tirando aqueles sorvete de chocolate, é bom, tá trocando uma fralda ali bem na frente. A Anitta me perguntou, pai, por que você não troca no banheiro masculino? Eu falei, não tem trocador no banheiro masculino. E a minha filha, machistas! Então uma menininha pequenininha já foi percebendo que tem uma série de sinais que me afastavam do exercício da paternidade pleno, né? A Anitta me falava um monte de coisas maravilhosas, me ensinava, eu trabalhei muito tempo no Pretinho Básico, ela ouvia o Pretinho Básico e dizia, pai, às vezes você não tem graça nenhuma. E ela, certa vez, eu estava num elevador e com outra pessoa entrou no elevador, eu e ela, e aí alguém perguntou, e aí, Anitta, como é ser filha do Marcos Piangelos, do papai mais pop do Brasil? E a Anitta olhou para ela e disse, olha, às vezes ele é meio ausente, trabalha demais. Essa é a minha filha, a Anitta, sempre me insistindo para eu ser a minha melhor versão e eu sou muito agradecido por isso. Depois da Anitta chegou a Aurora já está com 8 anos, fez 8 anos durante a pandemia e toda vez que ela sopra uma velhinha, ela pede uma coisa sempre. Desde que ela fez 5 anos, toda vez que ela sopra uma velhinha, ouve uma estrela cadente, ela faz um desejo. E eu pergunto, o que você desejou? E ela sempre me responde que a nossa família nunca se separe. Que a nossa família nunca se separe. E olha aí, Deus cumprindo os desejos da Aurora. Nossa família nunca esteve tão unida durante a pandemia, absolutamente fechados dentro de uma casa, dentro de um apartamento de 3 cômodos aí, tentando lidar com todas essas questões relacionadas ao medo econômico, da saúde, as nossas relações com os nossos mais velhos na família, com os estudos.
e por aí vai. A Aurora, nesse momento, está fascinada por uma série do Netflix chamada Kali, que ela me conta e a gente assiste de vez em quando junto, mas durante a pandemia a gente já assistiu De Volta para o Futuro, todos os Star Wars, Indiana Jones e todos os filmes que fizeram a minha cabeça durante os anos 80. Fui esse pai chato que mostrou para as minhas filhas todos os grandes filmes que eu gostava quando eu era pequeno, inclusive Curtindo a Vida Adoidado. E esse nome desse filme nos lembra o fim da pandemia, e quem sabe um dia a gente pode voltar a curtir a vida adoidado quando a pandemia acabar e quando a gente puder voltar mais ou menos para a engrenagem que a gente tinha antes dela. Mas mais do que isso, acho que vale uma reflexão. A pandemia vai acabar, obviamente, a vacina vai chegar, a gente vai voltar para as nossas vidas e nossas rotinas, mas acho que vale a pena a gente meditar e refletir sobre como que a gente pode transformar essa pandemia ou esse tempo dentro de casa num tempo mais agradável. Porque eu vejo que as pessoas, quando antes da pandemia estavam trabalhando demais, faziam votos e desejos de que um dia pudessem descansar junto aos filhos. Quem me dera estar dentro de casa, descansando, ou trabalhando remotamente, mas eu preciso de um tempo com os meus filhos, né? E agora a gente está dentro de casa, preso por conta da pandemia e pensando em sair. A gente está fazendo listas e desejos e preces para que a gente possa voltar a viajar, a trabalhar no escritório, a ir em restaurantes e por aí vai. Então, a reflexão que eu gosto de fazer é como que eu posso transformar o dia de hoje num dia perfeito? Como que eu posso transformar o momento que eu estou vivendo agora no melhor momento? Como que eu posso transformar a minha empresa numa empresa que está adaptada a esse cenário? Porque o Covid, o coronavírus, a pandemia, talvez seja a primeira das pandemias mundiais. Talvez a gente viva isso cada vez mais. Independente se isso vai acabar, vai continuar ou não, vocês percebem que a pandemia foi um acelerador de processos econômicos, de processos tecnológicos. Você percebe que nos últimos 10 anos o e-commerce cresceu cerca de 10% e nos últimos 3 meses cresceu 15%. Então, em 3 meses cresceu mais do que em 10 anos. Você começa a perceber que a aceleração do trabalho remoto, do atendimento, né, encantador à distância, da virtualização das marcas, né, o que a gente chama de digital twins, a necessidade dos gêmeos digitais para que toda marca transfira também o seu know-how, a sua cultura, o seu atendimento, os seus produtos de forma virtual e online, digital, e consiga fazer isso de forma imediata, que agrade os clientes que já estão acostumados com esse imediatismo digital. Então, acho que essa é a reflexão que vale. Esse é o aprendizado para que durante esses 6 meses que a gente ficou dentro de casa, distante de uma normalidade, daquilo que a gente chamava de normalidade, a gente possa redesenhar as nossas empresas, redesenhar nossas profissões, redesenhar as nossas relações familiares para entender que dá sim para viver o hoje da melhor forma possível. Como que a gente tem se organizado aqui? Acho que o primeiro passo é autoconhecimento. O primeiro passo é a gente entender o que a gente está vivendo, os nossos sentimentos, a nossa resposta, muitas vezes agressiva e raivosa com relação a tudo que está aí, e trabalhar esses sentimentos para ser um pouquinho mais maduro na forma como a gente comunica, né? Um pouquinho mais maduro para manter conectado com os filhos, para se manter conectado com a esposa, para se manter conectado com os amigos, com os colegas, para conseguir trabalhar à distância e mesmo assim ser produtivo. Então a gente precisa dessa autoanálise. Um segundo momento, a gente precisa trabalhar comunicação. A gente não trabalhou comunicação na escola. Eu sempre digo que a gente é fruto de um sistema educacional padronizador e hoje, numa época de constantes transformações, é necessário que todo profissional ofereça soluções diversas, inovadoras e criativas, e são problemas de escopo aberto. Ou seja, se na escola a gente foi treinado para trabalhar problemas de escopo fechado, qual o nome disso? Decorei, é tal, tirou 10. Como é que se faz isso na matemática? Assim, tirou 10. Tudo fechadinho, você sabe exatamente o que você precisa, o que esperam de você. No mercado de trabalho hoje, a gente percebe que não existe mais essa demanda específica por alguma coisa. A demanda maior é por criatividade e inovação, a capacidade de oferecer várias soluções até que uma funcione, a resiliência, a capacidade de comunicar e trabalhar em equipe para construir novas soluções e soluções que são geradas aí sim, através dessa capacidade de pensamento divergente e de pensamento inovador. Então percebam, a gente
treinado num sistema educacional que nos padroniza e que diz que é pra gente ficar quieto. Quantos professores nos diziam que o nosso único problema é que éramos muito conversadeiros? E aí a gente foi aprendendo, opa, então eu tenho que ficar quieto, eu tenho que só ouvir, eu tenho que responder apenas problemas de escopo fechado, todo problema tem uma solução apenas, essa única solução, quem chega no resultado é o melhor, e a gente chega na vida e vê que a vida é um problema de escopo aberto, que tem várias possibilidades, vários caminhos, que tem várias chances de você acertar e várias chances de você errar, e que lidar com um erro deve ser mais saudável, porque a escola nos ensinou que o erro é nota zero, o erro é repetir, o erro é perder tudo. Na vida real a gente sabe que o erro é aprendizado, talvez a gente aprenda mais com o erro do que com o acerto. É melhor às vezes errar, porque a gente vai se aprimorando, e o objetivo na nossa história profissional, na nossa história da vida de escopo aberto, é aprender, não é chegar no resultado. Porque se a gente aprender ao longo da vida, a gente está cada vez melhor. Se a gente chegar só num resultado, aquela jornada acabou. A gente precisa recomeçar uma outra jornada. Olha como a cultura escolar nos coloca numa posição padronizada, limitada, de escopo fechado, de não fazer networking, de não conversar, de não inventar. Quantas vezes a gente falou para as crianças, não inventa moda. Não inventa moda. Você não quer que o seu filho invente moda, invente uma moda, um produto que vire moda, que viralize, que venda muito bem. Você não quer que o seu filho invente uma nova profissão, invente uma moda. A gente fala, não inventa moda. A gente fala, não é para olhar com a mão, de novo, limitando a curiosidade científica dos nossos filhos. A gente fala para eles, shh, cala a boca, fica quieto, não é para falar. Ou seja, em geral, a gente não trata a criança como ser humano. Você já pensou se você virasse para o seu colega, para os seus colegas, seus amigos, para qualquer outra pessoa do seu círculo de amizade, do seu círculo social, e começasse a tratar eles como você trata o seu filho? Do tipo, shh, não é para olhar com a mão. E aí você arranca as coisas da mão dos seus amigos, ou arranca as coisas da mão das pessoas que te rodeiam. E aí as pessoas vão achar, meu Deus, que cara grosseiro. E se isso é considerado grosseiro com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, por que não é considerado grosseiro com as nossas crianças? Que são seres humanos. E pior, são seres humanos que estão aprendendo e absorvendo e entendendo o que é ser gente, o que é ser adulto. Então, se arranca uma coisa da mão deles, eles vão, em algum momento, responder essa violência de outra forma. Ou arrancando da mão de uma outra criança mais fraca, do irmão menor, ou pior, até de você, desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe, desrespeitando o professor, às vezes crianças até batendo em professor e em pai. E aí, poxa vida, a gente está transformando os nossos filhos em algo muito ruim, né? Numa criança que ela está emulando e repetindo aquele nosso comportamento violento e agressivo. Então eu acredito que a gente pode sim melhorar dentro de casa, melhorar no sistema educacional, para que a gente de fato possa construir um ambiente saudável dentro de casa, dentro da escola, para preparar essas crianças para o mercado de trabalho. E como é que vai ser o mercado de trabalho do futuro? Quais são as habilidades do futuro? Olha, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas científicas, são pesquisas de grandes instituições mundiais, Fórum Econômico Mundial, a PwC fez uma ampla pesquisa sobre habilidades necessárias para a modernidade, para os tempos futuros, a Anderson e Horowitz, investidores, né, de Venture Capital nos Estados Unidos, investiram no Facebook, tem uma série de empresas investidas nos Estados Unidos, eles também confirmam que as habilidades do futuro são criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, comunicação, ou seja, você só consegue trabalhar em equipe se você tiver comunicação, liderança, você só tem liderança se você tiver comunicação, você só tem comunicação se você tem autoconhecimento, se você tem autoconhecimento você desenvolve empatia pelos outros, porque você entende que eles também têm as suas demandas emocionais. Então olha como é importante esse passo a passo. Primeiro, esse autoconhecimento, esse entendimento das nossas emoções, das nossas frustrações, dos nossos sentimentos e como a gente pode responder de forma madura. Ao entender isso que acontece aqui, a gente respeita o outro, que o outro também tem um monte de sentimento e emoção ali, e ele tem demandas quando ele se comunica. Então a gente ouve e a gente entende essas demandas. E aí é o próximo passo, trabalhar em equipe. E aí quando a gente começa a trabalhar em equipe com boa comunicação e autoconhecimento, ou seja, empatia,
a gente tem a chance de, em equipe, com várias mentes, vários backgrounds diferentes, com várias referências diferentes, oferecer, então, soluções criativas e inovadoras para esse momento de crise. Soluções criativas e inovadoras para as nossas empresas, nossas marcas, nossas profissões. E quantas pessoas têm se reinventado durante essa pandemia? Quantas empresas têm percebido, opa, vamos fazer uma pivotada aqui, porque o negócio está aqui, ó, está aqui do outro lado. Quantas pessoas têm percebido que, rapaz, eu devia ter me preparado antes digitalmente, devia ter feito o meu canal de e-commerce, meu canal de marketing digital, eu devia ter conectado antes com agências e com colaboradores para entregar uma solução digital. Eu deveria ter digitalizado a minha marca, a minha profissão, a minha produção, o meu produto, o meu serviço antes da pandemia. Porque agora quem estava preparado está voando baixo. Está voando baixo. A quantidade de pessoas utilizando tecnologia para alcançar novos clientes durante a pandemia é incrível, né? Eu tenho acompanhado muitas empresas que têm transformado seu ponto de contato com clientes em pontos de contato mundiais. Então são marcas e serviços que rapidamente traduziram um site para inglês, alemão, turco, chinês, para conseguir mandar produto para o mundo todo, para internacionalizar a marca de uma forma muito rápida no ambiente digital. Eu tenho visto muita gente que antes tinha um trabalho que dependia de estar na rua, dependia de grande público, né? Transformando essas profissões, esses serviços, esses produtos em produtos digitais. Quantas pessoas agora estão entendendo o marketing digital e o ponto de contato digital como um sistema de atendimento que pode sim levar uma cultura positiva das nossas empresas e uma marca, a marca, né, de forma forte, consistente, através dos canais digitais. Então, o que a gente precisa para o futuro? É óbvio que a gente precisa de mais conhecimento tecnológico, é óbvio que a gente precisa de mais flexibilidade cognitiva e entendimento dos nossos próprios sentimentos. E é óbvio que o futuro vai fazer com que os seres humanos sejam úteis no mercado de trabalho, na produtividade, só nessa condição. Olha que interessante. Se nós cairmos na armadilha que é emular e repetir o que a máquina já faz, a gente vai ser substituído. A automação está aí, os algoritmos vão fazer todo o trabalho que pode ser automatizável, os robôs vão substituir todo o trabalho que pode ser automatizável. E do outro lado, a gente, em relação com a tecnologia, está se tornando cada vez mais robô. Vou dar um exemplo. A gente fica, muitas vezes, olhando para o celular, diz que está muito cansado, mas fica olhando para o celular até as 3 horas da manhã, né? A gente diz que não tem tempo para nada, mas fica jogando Candy Crush e discutindo no Facebook até as 2 da manhã, né? Então a gente está se transformando nessa figura quase que dependente da tecnologia, né? Então, em vez de usar a tecnologia para algo que vai nos tornar mais produtivos, mais eficientes, que vai entregar mais valor para a sociedade, a gente fica no que eu chamo de primeiro C da tecnologia, que é o consumo, que é só ficar passando a timeline para cima. Então eu divido a tecnologia em 3 Cs. Primeiro C é o que você tem que ficar mais ligado, é o mais assustador, o mais complicado para você que é, né, usuário de redes sociais. Só tem 2 indústrias que chamam os seus clientes de usuários, né? A indústria das drogas e a indústria das redes sociais. E a gente está ali, né? Não sai da frente das redes sociais e depois reclama que os nossos filhos estão muito no celular, porque eles olham a gente e eles imitam aquilo que a gente faz, basicamente. Então, estamos ali nas redes sociais completamente imersos. E eu chamo isso de consumo. A gente fica consumindo conteúdo de forma viciada. A gente fica olhando manchetes, olhando tweets, qual é a hashtag, o que está bombando no Trending Topics, vendo foto no Instagram, ansioso por estar voltando a viajar, ansioso por estar se conectando, a gente fica no Facebook, conversando, discutindo. A gente entra, às vezes, no YouTube para ver um vídeo que seja edificante, interessante, educativo, e quando a gente vê, a gente está lá 5 horas depois vendo um vídeo da Joelma levando uma tamancada num show em Goiânia em 2005 e você não entende por que você está vendo aquele vídeo, o que aconteceu, o YouTube foi te levando recomendação e você caiu naquele outro vídeo lá na frente, perdeu 5 horas da sua vida. Então esse é o C que eu acendo a luz vermelha aí para quem
para quem quer ser mais produtivo, para quem quer ter tempo de qualidade e para quem quer ter uma vida mais equilibrada, com melhor sono, melhor alimentação e exercícios. Primeiro, ou deletar, ou diminuir, ou sair, ou esconder no seu celular essas redes sociais, esses joguinhos que te viciam. Porque eles são importantes para a sua procrastinação, para o seu comodismo de dizer, não tenho o que fazer, a vacina nunca vai chegar, ou quando chegar a vacina eu trabalho, faço, me reinvento. Quando, né, aparecer uma solução milagrosa aí, daí a gente volta a fazer, a produzir, volta com a empresa, eu volto a trabalhar, volto com a minha estratégia antiga, né? Então isso também ajuda a gente a ficar procrastinando. Primeiro C, consumo, cuide com isso. Aqui em casa a gente tem horários para as crianças não ficarem no celular, a gente limita, às 8 da noite todo mundo desliga celular, ninguém fica na tecnologia, a gente vai jantar e a gente vai fazer o que os antigos faziam. Os antigos tinham essa prática, que eu não sei se vocês já ouviram falar, uma prática muito antiga, uma técnica, né, que hoje em dia ninguém mais usa, antigamente se usava, se chama conversar. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, conversar, muito interessante para o ambiente familiar, a capacidade de conversar, de ouvir, aí você fala, o seu filho fala. Procura no Google depois, como conversar com meus filhos. Procura, é uma técnica muito antiga que ninguém mais faz hoje em dia, mas funciona muito bem. As famílias ficam muito mais conectadas e estruturadas quando tem tempo para conversar, para brincar, para trocar ideia. Segundo C da tecnologia, esse C eu já acho positivo, conexão. A chance que a gente tem, de nós mesmos e dos nossos filhos, de conectarem com outras pessoas, de falarem com avós, com amigos, colegas, de conectar, de ficar falando por horas no telefone ou no encontro de Zoom. A minha filha, ela tem usado a tecnologia para juntar com toda a turminha da escola. Então, ela, junto com outras 10 crianças, se encontram numa chamada de áudio, todas elas ali falando um monte de bobagem, e aí por cima ficam jogando Minecraft, jogam corre-corre, jogo de corrida pega-pega, esconde-esconde, ficam construindo coisas juntos e conversando. Eu não tenho problema nenhum com isso. Quando a minha filha está nesse segundo C, que é o C da conexão, ou no terceiro C, que é o C da criação, eu não tenho problema nenhum com isso. Se a minha filha está no YouTube, mas ela está vendo como fazer origamis, ou como cozinhar, ou como se pinta uma parede, ou como se decora o quarto, para mim é ok, maravilhoso. Ela está usando a tecnologia para evoluir, para melhorar. Esse C da criatividade é fantástico. A tecnologia, o YouTube, o Google, tem muita coisa para eles se fascinarem, aprenderem e evoluírem. A criatividade é fantástica para absorver essa informação e conseguir aplicar na vida real. A conexão também não vejo problema nenhum, tá conversando por horas com amigos, jogando junto desde que esteja conversando, desde que não esteja jogando sozinho. Agora, no momento que está nesse terceiro C, que é de só ficar passando o TikTok para cima, ou de só ficar jogando sozinho, esse é o C mais preocupante, esse C do consumo da tecnologia, é você simplesmente preso e viciado num sistema que foi feito para viciar. Se você ainda não viu o documentário O Dilema das Redes, recomendo a todos que assistam O Dilema das Redes Sociais no Netflix. Bom, nessa minha busca por entender como posso lutar por um sistema educacional melhor para as minhas filhas e para todas as crianças, né, para todos os profissionais, nessa minha busca por tentar entender como que a gente pode ser feliz no trabalho, porque algumas pesquisas mostram que 98% dos empregados estão cansados. Imagina você que uma pesquisa percebeu ao redor do mundo que 98% dos funcionários, dos trabalhadores estão cansados, 63% se sente desengajado do trabalho e 75% considera o chefe estressante. Ou seja, se eu quero transformar a escola para que seja um local de aprendizado divergente, inovador e criativo, o que adianta se as minhas filhas ou as crianças de hoje em dia vão chegar no mercado de trabalho a trabalharem em coisas cansativas, estressantes,
o burnout é um problema, a depressão é um problema, a gente vê a principal causa de afastamento do trabalho em 2020, nesse ano, é a depressão. Olha que forte que está a nossa sociedade, cada vez mais solitária, mais desconectada, menos engajada, menos orgulhosa do que produz no trabalho, do que produz nas suas empresas. Olha como é importante o orgulho naquilo que a gente faz, o propósito numa empresa, o senso de propriedade quando o funcionário sente que é dono daquela empresa também. Então a minha busca tem sido entender como depois de passar por uma escola inovadora e criativa, a gente pode ir para um mercado de trabalho equilibrado e feliz. A gente entrevistou mais de 500 pessoas ao redor de 20 cidades em 6 países, e em 30 áreas diferentes, sempre profissionais que têm algum tipo de destaque nas suas profissões, e a gente foi percebendo alguns insights, né? Realmente a pandemia acelerou os processos de digitalização, algumas pessoas estão muito mais felizes e produtivas no ambiente de home office, produzindo em home office, apesar de eu não achar que isso é home office, tá? Eu acho que isso que a gente está vivendo agora é um meio que um home office. Em geral, home office é um local controlado, em que você não precisa estar ao mesmo tempo cuidando de almoço e janta e os filhos e problema na privada, né? Em geral, o home office é um local em que você consegue trabalhar profundamente focado, e isso a gente não está tendo hoje em dia, né? A maioria das famílias não está tendo hoje em dia. Se você tem uma família, você sabe o que eu estou falando, tem sempre uma interrupção, alguém, e isso atrapalha um pouco a produtividade. Mas nesse ponto eu gostaria de fazer um parênteses. A criação de filho não é o que atrapalha o trabalho importante. A criação dos filhos é o trabalho importante. Nós, como sociedade, a gente nunca pode esquecer disso. O valor de um pai e de uma mãe, de um cuidador que realmente cuida de forma afetuosa, atenta, passando limites e valores para essa criança, vai ter um impacto social maravilhoso lá na frente. Essa vai ser uma criança que vai sair melhor na escola e na profissão, que vai ser mais sociável, não se envolver com delinquências. Essa vai ser uma criança com uma visão otimista do mundo e maior autoestima. Então a gente precisa valorizar o trabalho de cuidadores, de pais e mães, ao invés de só ficar achando que crianças são interrupções. A criança é que é o trabalho de verdade, é o trabalho importante da sua vida. Você que é papai, você que é mamãe, esse é o trabalho importante. Aqui a gente está numa outra função. Então, como eu disse, a gente tinha esse trabalho de home office, essa possibilidade do home office focado e profundo quando os nossos filhos estavam na escola, né? Agora que os filhos não estão na escola, a gente tem essas duas coisas colidindo e realmente fica muito complicado nesse momento você chamar de home office. Por isso que eu não chamo de home office. Mas olha que iniciativas interessantes, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia e a Microsoft do Japão resolveram adotar a jornada de trabalho de 4 dias. É interessante perceber esses experimentos, porque já que a gente está numa situação muito estressante, 98% dos funcionários cansados, muitos desengajados, essas iniciativas são interessantes de analisar. A Microsoft do Japão reduziu, então, a jornada de trabalho para 4 dias apenas, 40% de aumento de produtividade depois disso, 23% menos gasto com energia elétrica, com gastos, né, operacionais na empresa, e 92% dos funcionários aprovou a ideia. E eu fico pensando, poxa, olha que coisa interessante, talvez a gente não tenha que trabalhar que nem maluco, talvez a gente esteja perdendo tempo trabalhando de forma não focada, desengajada. Talvez se a gente concentrasse mais o nosso momento, o nosso horário de produção, a gente conseguiria ser mais assertivo e, consequentemente, mais produtivo. A gente tem analisado muito essas tendências e tem sido muito interessante ver como o grande problema da produtividade não é a necessidade de mais tempo de trabalho. Pelo contrário, as pesquisas mostram que quanto mais tempo você trabalha, pior você produz, menos produtivo você é. E quanto mais tempo você trabalha, mais chance você tem de adoecer e desenvolver, inclusive, morte precoce. Então, o que a gente sabe para o futuro é que a gente vai precisar de gente, de humanos, e humanos habilidosos nas suas características mais formidáveis, né? E quando eu digo isso, já falei nesse assunto, mas vou repetir: autoconhecimento, capacidade de comunicação,
trabalho em equipe, empatia, criatividade, inovação, liderança, flexibilidade cognitiva para aprender, e aí o mundo muda, aí você desaprende aquilo e aprende de novo, aí o mundo muda, e aí você desaprende isso e aprende de novo, aí o mundo muda de novo e você aprende de novo. Então essa flexibilidade cognitiva para estar sempre aprendendo e sempre se especializando e pivotando a sua vida profissional. E de outro lado, o conhecimento tecnológico, porque a gente vai trabalhar com tecnologia, senhores. Eu sei que muitos de vocês sentem uma vontade de virar um neoludista, destruindo todas as tecnologias e diz, meu, isso vai acabar com o mundo. Talvez acabe, mas não tem como fugir. As máquinas, os algoritmos e a tecnologia vai estar cada vez mais na nossa vida. E a gente tem que aprender a usar para não virar escravo da tecnologia, para não virar inútil no ambiente produtivo, para não virar descartável no meio corporativo, na possibilidade produtiva, né, econômica. Então, humanos, na sua melhor espécie, generosos, gentis, bondosos, empáticos, criativos e inovadores, mas que entendem de tecnologia e conseguem usar as ferramentas tecnológicas para acelerar os seus ganhos e o seu propósito no mundo, né? Eu vou citar só alguns dos empreendedores que eu tenho acompanhado ao redor do mundo. A gente tem visto iniciativas de jovens que têm utilizado essa possibilidade de trabalhar junto com tecnologia, né? Então, a gente acompanhou 2 professores da China que resolveram fazer seus próprios podcasts, e a China tem um sistema muito interessante de pequenas doações, né, de tips, através do aplicativo de podcasts que eles usam lá na China. E esses 2 professores abandonaram a docência para se tornarem podcasters. Então, um tem 8 milhões de faturamento por ano e o outro trilhões de dólares de faturamento por ano. Pessoal da Beer Mattress também, que vende colchões pela internet, faturando mais de $1 milhão, vendendo só pela internet. O Spy Guy, mais de $1 milhão também. A família do Tools for Wisdom, que são planners que eles estão vendendo pela internet também, $2 milhões. Jovens, 2 jovens espanhóis que fizeram uma empresa de travesseiros para dor nas costas e faturam mais de $10 milhões vendendo só pela internet. Um rapaz que vende produtos para mágica, para você fazer mágica para os seus amigos, mais de 30 milhões de faturamento, e ele vende os produtos, e aí quando você compra, você vê o vídeo dele explicando como funciona aquilo, né? E isso tudo são exemplos de pessoas que estão utilizando a tecnologia para levarem os seus produtos para o mundo todo e escalarem os seus serviços. Do outro lado, da parte humana, o Richard Branson falava que se uma marca não oferece para as pessoas uma vida mais rica e mais gratificante, essa marca nem deveria existir. Né? Olha que interessante. A busca da gente como pessoa, como profissional, como marca, como produto, como serviço, é melhorar a vida dos outros, é deixar a vida dos outros mais rica e mais gratificante. Aí sim, a gente é uma empresa e uma marca útil, uma empresa e uma marca com algum valor, né, na sociedade. Quando a gente deixa a vida dos outros melhor, né? E eu acho que a gente pode fazer isso no dia a dia. Eu sempre dou o exemplo da faxineira da NASA, que estava limpando o chão, perguntaram para ela, o que você faz aqui na NASA? E ela disse, eu ajudo o homem a ir para a Lua. Né? Ela não falou que limpava o chão, ela falou, eu ajudo o homem a ir para a Lua. Então ela entendeu que o que quer que ela faça naquela corporação, ela está fazendo algo maior, né? O lema do Lego não é somos uma fábrica de plástico. O lema do Lego é inspirar os construtores do amanhã. Então eles podem fazer plástico, mas eles também podem fazer filmes e seriados, inspirar os construtores do amanhã, né? A Nike fala sobre inspirar o atleta que existe dentro de você, né? Então é isso, é uma noção de inspiração, para que de fato a gente transforme aquilo que a gente faz o que tenha mais propósito e mais significado. Em 2017, a revista New Yorker, ela trouxe uma capa mostrando um robô dando esmola para um ser humano, dizendo que os robôs iam tomar conta dos nossos empregos e que os seres humanos iriam ficar obsoletos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente nunca vai ficar obsoleto. Porque essa mesma capa, uma capa muito parecida, já está numa outra revista chamada Galaxy, de 1957. E desde os anos 20 a gente tem manchetes dizendo que os seres humanos vão
ser obsoletos e vão ficar para trás, e a máquina e o algoritmo vai roubar o nosso emprego. Então eu gostaria de terminar com uma frase que eu li num reporte de 2.000 entrevistas da PwC no ano de 2018, e uma das frases mais interessantes desse reporte diz o seguinte: as habilidades do futuro mais importantes são aquelas que não podem ser replicadas pelas máquinas e que estimulam a criatividade e a inovação. O algoritmo e o robô não podem imitar a nossa paixão, não podem imitar o nosso caráter, não podem imitar o nosso espírito de colaboração. Agora que a máquina já alcançou o cérebro humano na capacidade de processamento de dados, grandes máquinas e computadores quânticos já conseguem ser melhores do que a gente na capacidade de processamento de dados. Agora que isso aconteceu, não é mais o cérebro que nos diferencia, e sim o coração. Olha que bonito. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos vocês. Agora eu fico à disposição para a gente conversar. Meu Deus, maravilhoso. Obrigada, Piangers. Que satisfação, que alegria te ver. Você passou para a gente, assim, parecia que a gente está batendo um papo. E por nós ficávamos a noite inteira. Eu agradeço o seu carinho também. Parabéns pelo evento, está muito bonito. Não, fantástico. Assim, quando eu sou apaixonada pelas histórias que você conta da sua filha, das suas meninas, né? Mas a Aurora me remete muito à minha Cristina, que eu tenho uma de 9 anos, e ela é bem sonhadora, acredita em fadas, contos. E aí vai, ela lembra muito. Tá aqui do lado. A Aurora, ela fica sempre nas palestras fazendo careta atrás de mim, para me lembrar também de não ser muito caretão, né? De me lembrar também que eu tenho aqui, ó, que tem que fazer um pouquinho de careta, e entender que a vida, ela pode ser mais bem-humorada, mais encantada, mais criativa, mais inventiva. Eu acho que os nossos filhos nos ensinam isso. Isso, com certeza, e nos dão uma alegria imensurável a cada dia, né? Olha, como eu falei já no início, na abertura, sou tua fã, e gostaria, assim, de continuar vendo esses materiais maravilhosos que tu nos passa, né? Mas, Piangers, a gente tem muita pergunta. Foi bem difícil a gente selecionar, até mesmo porque a gente tem um tempo meio curto, e a gente escolheu aqui uma pergunta da Regineia da Silva Barros, e até eu e a Ju complementamos aqui com o que a gente também pensa, tá? A Regi manda assim: Piangers, como você visualiza as relações familiares pós-pandemia? Será que as famílias realmente se aproximaram afetivamente? E o nosso complemento: sempre fomos doutrinados a deixar os problemas pessoais fora da empresa, separar as coisas. Será que agora, enfim, nós como sociedade vamos aceitar que dentro ou fora do trabalho somos um só? Isso, Denise, acho que isso que você acabou de falar fica muito claro nessa sinalização da Organização Mundial de Saúde de que a depressão é a maior causa de afastamento do trabalho. Percebam vocês que é impossível dividir. Então eu tenho depressão só em casa, no trabalho eu não tenho, né? Então a gente vê essa doença, que é uma epidemia mundial, mostrando e reforçando nas nossas empresas que, peraí, a gente precisa ter uma vida mais saudável, com melhor sono, melhor alimentação e exercício. A gente precisa ter uma vida mais saudável, com relações afetivas, familiares, mais equilibradas. E aí sim a gente vai ser mais produtivo e a gente vai ser mais assertivo naquilo que a gente faz, a gente vai ser mais inovador e mais criativo. Então, sem dúvida, eu acho que não existe essa divisão. Quando a gente adoece em todas as áreas, não é só na pessoal, é na profissional também. Por isso que é importante que tantas empresas têm se preocupado com a saúde mental e física dos funcionários. Então, eu acho assim, quando a primeira pergunta, né, era relacionada, depois da pandemia a gente vai estar mais conectado. Cada dificuldade da vida é uma chance para a gente melhorar. Você pode melhorar no nascimento de um filho, como eu acho que melhorei muito, como pode melhorar também quando você perde uma pessoa que você amava. Ou seja, você pode melhorar e aprender e se tornar sua melhor versão, ou se esforçar para ser a sua melhor versão numa promoção e numa demissão, num nascimento e num luto, num divórcio e num casamento. Tudo é oportunidade para a gente tomar uma decisão e dizer assim, não, peraí, cara, vamos organizar minha vida, eu sei o que eu preciso fortalecer minhas conexões aqui familiares, eu preciso pedir
perdão para quem eu tenho que pedir, resolver minhas questões emocionais, me conhecer, né? Eu preciso melhorar minha comunicação, eu sei o que eu preciso dormir melhor, me alimentar bem, fazer exercício, porque meu corpo pede. Então, assim, não tem muito segredo. Eu me lembro em 2011, quando eu pesava quase 100 quilos, e aí emagreci, né? Fiquei bem sequinho, 2012. E aí todo mundo me perguntava, o que você fez? E eu falava, cara, eu fiz o que todo mundo sabe que tem que fazer. Comer menos, se exercitar, né? Tipo, cortei açúcar, sei lá, sal, cortei essas coisinhas, comi menos e tal. Então a gente mais ou menos sabe que a gente precisa trabalhar o nosso emocional, a gente precisa melhorar como marido, como pai, como chefe, gerente, a gente precisa melhorar, sabe? Todo mundo precisa melhorar. E aí a gente tem essa chance agora na pandemia. Ou a gente melhora, ou a gente fica sempre esperando, não, depois eu melhoro. E aí acaba a pandemia, não vejo a hora de estar com a minha família, por que eu não fiquei com a minha família durante a pandemia? Aí a gente sempre quer estar onde a gente não está, e esse é um processo que vai destruindo a nossa saúde, porque uma contradição mental, né, quando a gente sabe que está se contradizendo, quando a gente sabe que a gente tem que estar num lugar fazendo uma outra coisa e a gente não está, isso numa hora, mais cedo ou mais tarde, acaba aparecendo na nossa saúde. Legal, muito, muito legal. Olha, sabe que até o pessoal está colocando agora no ar, pedindo assim, a gente queria ver as meninas dele ali com ele. De tão apaixonantes que são as histórias. As histórias das meninas são muito... Vem aqui! Vamos ver se ela vem. Acho que ela está vindo. Vamos ver se ela vem, tomara, que legal. Estou sozinho com a Aurora aqui. Olha aí. Oi, olha galera! Olha só, que legal. Meu Deus, vai deixar a galera aqui a mil. Oi, Aurora, prazer. Tudo bem? Sim. Nós estamos num evento e seu pai assim, está sendo muito elogiado, contando da vida de vocês, de como você inspira ele para ser um homem melhor a cada dia. Parabéns por dar essa inspiração. Parabéns à sua irmã também. Obrigada. Que legal. Agora vai. Parabéns. Legal, Você é muito linda. Né? Beijo, filha. Muito linda, parabéns. Aproveitou para tirar uma meleca do nariz, não sei se vocês viram. Faz parte. Pianges, parabéns pelas filhas, pela família. Muito obrigada de coração por esse tempo que você dedicou para nós. Somos muito gratos mesmo. Muita saúde e muita paz para vocês, para a família de vocês, que continuem assim, levando a sério o propósito de vocês, porque a gente entende que isso é propósito de vida, não é negócio, não é nada, é propósito de vida. Parabéns. Certamente, muito obrigada. Certamente. Muito obrigado a vocês, Denise, que continue esse grande evento aí. Boa sorte aí com as próximas palestras. Legal, muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite.